quando a ansiedade natural nossa, essa que a gente nasce com ela, tá equilibradinha, ela é boa. Eu falo que ela é nossa amiga. Ela é boazinha. Ela existe para nos ajudar. A ansiedade, na verdade, ela fez parte até da nossa evolução da espécie. Porque lembra lá atrás, quando tinha aquela época dos primatas lá, os homens das cavernas? Imagina só, chega o leão. Chega o leão e ia ficar lá parado olhando pro leão. O leão ia fazer o quê? Ia morder ele, matar ele, comer ele, né? Que bom que a gente tem aquela sirene, aquele alarme da ansiedade, que dá aquele frio na barriga, que agita a gente para nos preparar ou para uma luta ou para uma fuga. Como ela já fazia isso lá atrás, na nossa evolução, o que aconteceu? A gente permaneceu, a gente evoluiu a espécie. Hoje a gente continua tendo ansiedade. Claro que os perigos hoje não são os mesmos perigos daquela época, né? Mas continuamos tendo ansiedade. E essa ansiedade, quando ela é natural, ela nos protege. Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha para os dois lados antes de atravessar. A gente não simplesmente vai atravessando. Mas o que alerta a gente que a gente tem que olhar para os dois lados? Ah, é porque eu aprendi assim? Mas alguém teve que aprender para te ensinar. E esse startzinho que dá para você olhar é a lanterninha que acende. Olha se não tem perigo. Você olha para os dois lados. Ou quando você tem um evento, você organizou, a gente se preparou para estar aqui, não é? Então a gente teve uma ansiedade preparatória que nos movimentou, que nos deu impulso para estar aqui e fazer. Agora pensa bem. Do mesmo jeito que essa ansiedade nos impulsionou a nos organizarmos e estar aqui, se ela tivesse demais, se ela tivesse em excesso, se ela começasse a nos prejudicar, ficasse patológica, que é o que acontece, que gera sintoma, ela poderia ter me gerado tamanho frio na barriga, tamanha batedeira, falta de ar, que eu não conseguisse estar aqui, que ela me paralisasse. Eu falasse, não. E eu desistisse de estar aqui. Por quê? Por causa dessa ansiedade em excesso. E aí ela paralisa. É porque, assim, os nossos hormônios, eles são todos interligados, é uma cascata ali. Então, veja bem, nessa evolução que nós tivemos lá de trás para agora, nós evoluímos com a formação do nosso córtex pré-frontal, uma região do nosso cérebro que consegue discernir e aprender sobre os perigos. E aí, quando o nosso cérebro entende que existe algum perigo, uma região do nosso cérebro chamada amígdala, ela dispara o sinalzinho de alarme. E aí, o que é? Liberar hormônio, adrenalina e cortisol. Liberou hormônio. Se subir demais esses hormônios, o que acontece? Começa a gerar no nosso organismo sensações que vão nos deixar ali em alerta. Que a gente precisa se manter em alerta contra um perigo. Porque o nosso cérebro está entendendo que existe um perigo. Qual é a grande questão? Muitas vezes esse perigo é irreal. Mas o nosso cérebro não consegue discernir se o perigo existe de verdade, tem um leão na minha frente, ou se o perigo tá vindo dos pensamentos que eu tenho. Ele chorou, tá com fome. Ai, meu Deus, será que eu vou saber posicionar ele aqui no lugar certinho? Será que eu vou ter o leite suficiente? Mas será que ele já mamou tudo que precisava? E se eu não conseguir amamentar? E se o meu leite não for suficiente? E se ele continuar com fome? E se o meu leite não sustentar? Tudo isso causa um turbilhão de pensamentos ali que o cérebro está entendendo que são perigos. Porque o cérebro está entendendo que não existe uma capacidade de dar certo. Algo de ruim vai acontecer. O cérebro captou a mensagem assim. Eu preciso ficar alerta. E aí essa mulher fica mais alerta. E aí tem mais adrenalina, tem mais cortisol, que inibe outros hormônios. Inibindo esses outros hormônios, cadê o leite? Aí é que dá doce. Aí é que acontece. Por quê? Porque teve essa questão inibitória. Isso que acontece. Esse estado de alerta, claro que causa sinais físicos no nosso corpo, né? Então, o nosso alerta da mente causa sinais e sintomas físicos no nosso corpo que vão acabar fazendo que a gente assuma um comportamento diante daquela situação. Por isso que eu disse que o contexto é muito importante. Então, assim, não existe um perigo real ali. O difícil é a gente conseguir analisar no momento onde a gente está com essa ansiedade em excesso, analisar se esse meu pensamento tem uma probabilidade grande de acontecer ou só uma possibilidade de acontecer. Porque possibilidade tem possibilidade de acontecer muita coisa na nossa vida. Agora, qual é a real probabilidade, né, de isso acontecer? E aí a mulher precisa o quê? Precisa respirar, precisa relaxar, para baixar esses níveis de adrenalina, de cortisol, para os hormôniozinhos do leite vir, para ela estar tranquila, né, e poder conseguir ter uma amamentação legal. Mas isso tudo, acontece muita coisa ali no nosso cérebro, e é tudo muito rápido, né? E essa mamãe passa milhões de coisas muito rápidas ali no cérebro dessa mãezinha, né?
Assim, a ansiedade é um sentimento. E esse sentimento, ele é percebido pelo nosso cérebro antes mesmo do entendimento da realidade do perigo ou não. Então a gente sente, olha só como são as coisas. Primeiro a gente sente, a gente manifesta o físico e assume um comportamento daquilo. Então, se essa ansiedade é um sentimento, a primeira coisa que vai acontecer é a gente sentir a ansiedade. E se ela estiver em excesso, vai começar a ter o quê? Sintomas desconfortáveis. O nosso físico vai manifestar de maneira desconfortável. E às vezes a gente acaba assumindo comportamentos frente a esse desconforto, que ao invés de nos ajudar, vai prejudicar ainda mais. Comum é isso. Ah, não, descobri o que me deixa ansiosa. Ah, é a situação X. Aí evita. Evita ir naquele restaurante, evita ver fulano, evita. Não é bem assim que você vai conseguir, porque daqui a pouco, situações são várias na nossa vida. Daqui a pouco você está evitando todas as situações da vida, você está trancada dentro de casa, paralisada, para evitar situações, evitar sentir. A pessoa começa a querer evitar sentir a ansiedade por causa do desconforto que ela causa. E aí, com isso, paralisa a vida. Então, se você se organiza, e você se conhece, conhece o que te deixa ansiosa, se organiza para ter ali estratégias para ficar menos ansiosas naquela situação. Ah, então eu fico ansiosa quando eu vou no restaurante com o meu marido. Ah, porque as pessoas vão me ver comer, eu tenho vergonha, porque eu faço manso, eu não como bonitinho, não sei usar os talheres. Então tá, eu não vou no restaurante mais, eu vou comer em casa. Oi? Então você está evitando aquela sensação que te gera uma ansiedade, te gera um desconforto, você deixa de ir, você deixa de fazer. O que a gente falou, né? Os hormônios estão o quê? Um turbilhão. Subindo, o outro descendo, o outro atropelando o outro. A mulher tá o quê? Tá nesse monte de turbilhão, porque é um monte de pensamento, né? A gente pensa, a gente sente, a gente manifesta. Então, você pensa um montão de coisa, por conta disso, você sente um montão de coisa, né? E aí você faz um montão de coisa. Então tem a hora que você vai estar chorando, tem a hora que você vai estar rindo, tem a hora que você vai estar brigando com todo mundo, tem a hora que você vai estar brigando com você mesmo, tem a hora que você não sabe nem por que você está brigando. Por que eu falei isso? Então, assim, isso que eu tô falando porque eu ainda nem sou mãe. Nem passei pela experiência. Aí você olha para aquela coisinha pitica, você fala, meu Deus, depende de mim. Meu Deus, saiu de mim. Que lindo, saiu de mim. Eu fiz isso. Nossa, tava aqui dentro. E agora? E agora? Como é que eu vou cuidar dessa coisinha? Põe pra dentro de novo, que tava mais fácil aqui dentro da barriga. Na verdade, tava menos difícil. Eu não gosto de falar mais fácil. Porque, na verdade, tudo tem o seu difícil. Então tava menos difícil. Então, se eu estiver aqui, claro, não sou uma mãe ainda, não tô gravidinha, pelo menos até onde eu sei. Então, assim, onde eu sei. Então, assim, se eu puder aqui dar uma orientação, tá difícil sozinha? Tá sem rede de apoio? Busca profissional. Por quê? Porque às vezes fica complicado em conseguir na família essa rede de apoio, conseguir pessoas próximas essa rede de apoio. Então busque um profissional para avaliar, para orientar, né? Busque se conhecer, e aí se conhecer não é um processo fácil, mas é preciso encontrar as causas que estão ali fazendo que essa ansiedade aumente, né? Que traga aí essa situação à flor da pele, a gente sabe da questão hormonal, mas junto a essa questão hormonal, o que mais pode estar acontecendo? Então, busca o profissional, aí o pessoal pergunta, mas o psicólogo ou o psiquiatra? O profissional da saúde mental, o psicólogo também vai saber te ouvir. Então, assim, você vai ser acolhida, né? Vai ser ouvida. Se for algo que é o psiquiatra que precisa decidir, ele vai decidir. Ou se você buscou o psicólogo e o psicólogo vê que é uma coisa que precisa do psiquiatra, ele vai encaminhar e vice-versa, né? Mas busque a ajuda do profissional. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.